primeiro, qual o seu nome completo? Fernando Toledo Allende. Fernando Allende. Fernando Allende. Quando você ouve ou lê em algum lugar, Jornal Cidade de Santos, qual é a primeira coisa que tem na cabeça? A primeira coisa que vem à cabeça é uma saudade muito grande. Uma saudade muito grande. Porque foi lá que eu comecei, foi lá onde eu fiquei até o fechamento do jornal, né? O jornal começou a circular no dia 1º de julho de 67. E ele foi para as bancas pela última vez no dia 15 de setembro de 87, ou seja, 20 anos e 2 meses depois, 3 meses depois. Né? E quando você passa pela vida profissional, por vários lugares, um desses lugares tem a tua memória afetiva. E minha memória afetiva é a Cidade de Santos. Cidade de Santos começou a circular no dia 1º de julho de 67. Um mês antes já havia sido recrutada a redação, uma redação toda de focas, porque vieram de São Paulo, veio de São Paulo um grupo para ensinar esses focas a fazer jornal. E veio gente muito boa. Veio o Sérgio Paulo Freire, primeiro diretor de redação, o Ágio, Antônio Ágio Júnior, que faleceu no dia 28 de agosto do ano passado por uma sequela pulmonar da Covid. Veio o Lenine Severino, todos da Folha. Lenine Severino para chefiar o departamento fotográfico. Veio o Orley para ensinar diagramação. Enfim, vieram 2 chefes de reportagem, o Emaro Mascaro e Antônio Carlos Schiavetto. E esse grupo ele foi recrutado basicamente na Faculdade de Direito e na Faculdade de Filosofia, que tinha uma habilitação em jornalismo no último ano. E é bom lembrar, Marco, que a profissão ainda não estava regulamentada. Então, esse grupo fez jornalismo experimental durante um mês e, a partir do dia 1º de julho, então, ele foi para a rua. Quando você começou, você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, Marcos. Eu fui muito abusado naquele dia. Tive um surto de abuso, porque eu sempre gostei de ler jornal, sempre fui metido a escrever jornal de ginásio, aquelas coisas, né? E eu fiquei sabendo, através do meu pai, que começava a circular em Santos um jornal do Grupo Folha, enfim. Aí eu tinha 20 anos, eu havia completado 20 anos 2 meses antes, porque esse dia eu nunca vou esquecer. No dia 22 de setembro, meu pai passou a comprar o jornal e eu li o expediente e vi quem é que era o diretor de redação, né? Aí eu fui até o jornal. Ah, pois não, eu fui recebido pela Catuxa. O que eu posso ajudar? Eu quero falar com o senhor Sérgio Paulo Freire, que é o diretor de redação. Ah, pois não, eu sou secretária dele, você pode me adiantar o assunto? Falei, não, é só com ele. Ah, então você aguarda um pouquinho. Bom, fiquei 2 horas esperando. Aí o Fred, que era uma pessoa maravilhosa, me recebeu e falou, pois, então, meu jovem, o que eu posso lhe ajudar? Aí eu falei para ele, né?
eu gostaria de trabalhar no jornal e tal, porque eu escrevia bem. Falei para ele, eu escrevo bem. Aí ele falou, você escreve bem? Eu falo, muito bem. Aquela petulância do jovem, né? Quase arrogância. Aí ele falou, bom, então tá bom, eu vou abrir minhas correspondências, estão ali naquela mesa de centro, e você vai sentar na minha mesa e vai escrever 40 linhas sobre uma visita do então ditador Arthur da Costa e Silva a Santos. Aí eu falei para ele, mas só 40 linhas? O que você está pensando? Aqui é jornal, você não vai escrever um livro. Aí eu escrevi, esperei ele terminar a correspondência. Aí ele terminou, falou, já escreveu, já, deixa eu dar uma olhada. Aí ele falou para mim, depois de ler o que eu escrevi, falou, olha, você me enganou. Você me disse que escrevia bem, você escreve, mas não escreve bem. Mas o que eu posso fazer por você? Olha, eu gostaria de saber se há possibilidade de fazer um estágio e tal. Bom, para resumir nada, ele falou, vamos até a redação. Ele me apresentou para o Ágil, que era o chefe de redação. Ele falou para o Ágil, olha, ele vai fazer um estágio, estou te entregando o rapaz, ele vai fazer um estágio. E aí começou a história. Isso foi no dia 22 de agosto, dia 22 de setembro de 67. E aí, no começo, eu tratava meus companheiros de redação por senhor, senhora, porque eles tinham 28, 30 anos e eu tinha 20. Bom, aí começou. Aí o Ágio me mandou. Ele falou, olha, o Sérgio Paulo Freire disse que você escreve mais ou menos e tal, a tua gramática é boa, eu estou precisando de alguém na secretaria para ser copydesk. Quer ir para lá? Eu falei, claro. Aí eu fiquei, sei, uma semana, 10 dias, trabalhando como copydesk. Aquilo era muito chato. Aí eu fui falar com o Ágio. Eu não estou gostando do trabalho lá, é muito monótono, parado. Aí o Ágio me disse, o Ágio foi considerado, antes de galgar cargos importantes, abrindo parênteses, na Folha, né? Ele se aposentou, inclusive, como editor-chefe. No caso da Folha da Tarde. Ele me falou, você quer movimento? Eu falei, porque está muito parado lá, né? Eu falei, tá bom. Aí chamou o Bland. Bland, o foco aqui que é movimento, está na tua mão. Na editoria de polícia, o Bland era o chefe, o editor-chefe. Trabalhava o Dirceu Fernandes Lopes, o Galo, Douglas Pereira, que você deve ter conhecido também, faleceu, e eu, 4. E aí eu fiquei na polícia até fevereiro de 69, porque em fevereiro de 69... eu queria abrir um parênteses. Eu pude trabalhar e ser registrado como jornalista porque a profissão não estava regulamentada. Porque no começo de fevereiro de 69 foi regulamentada a profissão. Então, como você sabe, quem estava dentro ficou, quem estava fora não entra. Aí o pessoal que veio de São Paulo, né, voltou para São Paulo e eu também subi a serra. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante no Cidade, foi muito importante no Cidade, é que o Cidade foi uma escola. Independente do ambiente agradabilíssimo de trabalho, do companheirismo, ele foi uma escola. Por exemplo, Lenine Severino.
que era chefe do departamento fotográfico da Folha, veio para Santos com esse grupo. Quem quis aprender fotografia, aprendeu com ele. Ele dava curso, né? Sempre fora do horário de expediente. Quem queria, aprendia. Quem não queria, não aprendia. O Orley Antônio Destro, outro caso, que é diagramador na Folha, deu curso de diagramação e assim por diante. Então, foi uma escola. E foi uma escola também porque era consequência também do grupo. O grupo era muito unido, né? E eu notei isso com muita clareza, porque passei por poucas redações. Mas notei isso com muita clareza quando eu, no fechamento do Cidade, embora eu tivesse o convite do seu Frias para voltar para São Paulo, eu não podia, eu tinha 3 filhos adolescentes. Também não queria mais encarar São Paulo. Então, eu recebi um convite para trabalhar na Tribuna. Não que o ambiente fosse ruim, mas a gente sempre fica com aquilo que eu te falei no começo, a memória afetiva, né? Aquele grupo. Isso que eu queria que você contasse para mim. Várias das pessoas relataram o ambiente da redação, que era um ambiente barulhento. Máquina de escrever, gente conversando, telefone tocando. Tomando uísque no fechamento. Tomando uísque no fechamento. Como é que era o ambiente da redação? O ambiente da redação era... E eu falo isso sem saudosismo, eu falo isso com uma doce lembrança. O ambiente da redação era o companheirismo, era o barulho das máquinas de escrever, era poder fumar dentro da redação, né? E era também uma coisa que nos unia e nos unia muito. Por exemplo, Maria Luísa de Almeida Garré, que já faleceu, ela era editora da educação. Miriam Pedro. Bom, elas faziam... fim de semana vou fazer um churrasco em casa. E a galera toda para casa dela comer churrasco. O Luiz, o motorista, um dos motoristas, tinha uma mulher que fazia um caranguejo maravilhoso. Aí todo mundo comeu o caranguejo da mulher do Luiz. E isso estreitava os laços, porque havia não só o compromisso com o jornal, mas havia também havia esse compromisso com o respaldo de um companheirismo muito grande, não é? E é o que eu te falava, quando eu fui para a Tribuna, isso nem um pouco isso, porque era bem diferente, não é? E não foi a escola, não foi a escola. Não estou querendo fazer a crítica destrutiva da Tribuna, mas eu vim acostumado com outra pegada, né? E aí eu estranhei, mas enfim, passei 13 anos na Tribuna. Agora, o Cidade foi isso. Escola, eu acho que eles ensinaram, esse grupo que veio de São Paulo teve êxito, porque ensinou como se fazer um bom jornalismo, não é? O Cidade não tinha compromissos externos, não é? Então, eu podia te contar mil situações, podia te relatar 1000 situações, mas não havia, não é, sabe? Não, eu sou fulano de tal, uma matéria não pode sair e a matéria não saía. A cidade saía. Você conhece muitas histórias do Cidade. O Bebê, o Edson, trabalhou muito tempo. Eu chamo sempre segunda turma do Cidade, porque eu fui da primeira. Quando o Bland foi convidado para ser o editor-chefe,
Isso foi em setembro de 1984. Eu vim com ele para a cidade. Eu voltei a trabalhar na cidade no dia 4 de dezembro de 1974. E aí fiquei até o final. Mas aí já era uma outra turma. Era uma outra turma. Uma turma tão legal quanto a primeira. E a gente, o que colaborava muito para a gente se melhorar, já não digo como pessoa, né? Porque também tinha aquela carga afetiva, né? Mas se melhorar como profissional, é que todos os dias a gente aprendia alguma coisa. Todos os dias. Todos os dias. E em outras redações por onde eu passei, especialmente uma, eu não aprendi nada, muito pelo contrário, saí um pouco mais burro, entendeu? Além de muitas versões sobre os motivos que levaram à criação da cidade de Santos. Né? O fechamento. Então, a criação. A criação, sim. Entre o Caldeira. Caldeira e o Otávio Frias. É, foi. Qual a versão que chega para você? Não, a versão é uma versão que se aproxima muito do que aconteceu. O seu Caldeira, como você sabe, ele era santista. E na juventude, ou início nos primeiros anos, quando ele tinha 33, 32 anos, ele se envolveu num caso complicado aqui em Santos. Desvio de cargas de café. Isso o Brandi pode te contar com detalhes. E aí ele foi para São Paulo. Ele foi para São Paulo. Em determinado momento, ele e o seu Frias estabeleceram uma sociedade na área da construção civil. E fizeram vários prédios grandes em São Paulo, na Paulista especialmente. E a Folha vivia uma situação financeira complicada. Aí eles resolveram apostar nesse tipo de negócio. E aí assumiram a Folha e a Folha virou o que virou, se bem que com uma linha durante muito tempo, até a chegada do Otavinho, uma linha muito à direita, né? Pró-ditadura, enfim. É um passado que se tenta esconder, mas quem viveu esse passado, quem conhece esse passado, sabe dele. Bom, aí o seu Caldeira, voltando à sua pergunta, o seu Caldeira, ele convenceu o seu Frias, a abrir um jornal em Santos. Desde o começo, o seu Frias relutou, não queria. Bom, o Caldeira acabou vencendo e o Cidade de Santos começou a circular no dia 1º de julho, como eu te falei, de 67, como você sabe, dia do aniversário do seu Caldeira, dia 1º de julho. E aí foi indo e sobreviveu durante 20 anos. Uma coisa também que eu acho que é importante é que as forças vivas desta cidade não digeriam a cidade de Santos. Então, a cidade de Santos tinha seu público quase que cativo, na classe trabalhadora, né? E as forças vivas não gostavam do jornal, porque muitas vezes quando seus membros, ou um de seus membro dessas forças vivas, era pilhado num negócio ilícito, e o jornal publicava, e o outro jornal não publicava, e despertava aquela coisa de, pô, precisamos acabar com esse jornal. Mas não foi isso que levou ao fim do jornal. O seu Caldeira,
ele tinha ficado viúvo há uns 3 anos da dona Déia. Eles tinham uma filha adotiva, a Cristina. E a Cristina tinha uma doença rara. Ela foi tratada nas melhores clínicas do mundo. Não há exagero no que eu estou falando, do mundo. Mas acabou falecendo. O seu Caldeira já tinha 84 anos. Desgostoso, ele não assimilou a perda da mulher, que sempre foi uma companheirona dele, e muito menos a perda da Cristina. Então ele resolveu vender, perguntou para o seu Freire: quer comprar minha parte? Quero. Então eu vou te vender minha parte. Aí saiu da sociedade 2 dias antes do fechamento do jornal. Seu Frias não queria o Cidade de Santos. E o fechamento do jornal também desencadeou uma política de empresa. Fechamento da NP, Notícias Populares, fechamento da Última Hora, fechamento da Gazeta, fechamento da Gazeta Esportiva. A empresa ficou com 2 jornais, a Folha de São Paulo e a Folha da Tarde. Agora tem um jornal chamado Agora, né? Agora, que substituiu a Folha da Tarde. E aí nós fizemos uma assembleia no Cidade, né? À noite. Estava todo mundo desempregado. Então a ideia qual foi? A ideia foi conversar com o seu Caldeira e com o seu Frias para trabalhar a possibilidade da Folha fazer um caderno semanal da região. Eu falei primeiro com o seu Caldeira, porque eu me dava, não é com a família, eu era amigo da Cristina, né? Então, de vez em quando eu frequentava a casa deles em São Paulo, na Rua Banhandava. De vez em quando, muito de vez em quando. Aí o seu Caldeira falou: olha, eu estou muito triste. Eu não tenho mais nada para perder na vida, eu já perdi o que eu tinha que perder. Ele sempre usou calças de elástico, né? E sandália. Ele falou: olha como eu estou. Aí esticou a calça, fralda geriátrica. Minha saúde não está boa. Eu estou indo para casa. Aí seu filho falou: essa proposta de editar um suplemento semanal sobre a Baixada Santista não está nos planos. Não está nos planos. Se você quiser subir a serra, eu conversei com ele que eu tinha 3 filhos adolescentes. E aí, bom, eu tinha 87, eu tinha 47, 57, 40 anos. Tinha completado 40 anos. Você falou que o jornal Cidade de Santos era bem combativo, né? Essas matérias que tinha que fazer. E, ao mesmo tempo, ele circulou na época que tinha uma ditadura militar. Em Santos não tinha autonomia política. Os santistas eram como elegia o subprefeito. Certo, é isso mesmo. Você falou sobre essa relação do jornal com o poder, né? Difícil. Esse período eu peguei. O Santos tinha um interventor, como você sabe, General Bandeira Brasil. O jornal vivia sob ameaças. Era um momento que os mais jovens não entendem quando você conversa sobre isso. Só para te citar um exemplo bizarro. Quando eu assinava alguma matéria, eu assinava como Fernando Allende. O governo socialista chileno, Salvador Allende, um dia eu recebi uma intimação
do DOPS, delegado José Aurélio Cardoso. Eu vou lá, pô. Fui lá. Ele queria saber qual era o meu parentesco com Allende. Eu falei, doutor, o senhor deve estar brincando comigo. Eu vou lhe mostrar minha carteira de identidade. Está aqui. Meu nome é Fernando Toledo Allende. Toledo por parte de pai, Allende por parte de mãe. Eu não tenho nada a ver com o Chile. Eu sou espanhol. Eu nasci na Espanha. Cheguei a Santos com 4 anos de idade. Você vê como é que a coisa funcionava. Agora, nessa relação do jornal com a ditadura, né? Porque o general Bandeira Brasil era o representante da ditadura em Santos. Era complicado, era complicado. A gente tinha que tentar passar a mensagem nas entrelinhas, né? O que, por um lado, foi bom, porque deu um exercício de texto, né? Mas foi complicado, assim. Agora, uma coisa, Marco, que eu acho que também deve-se falar, é que o Cidade foi muito útil para a Folha. Primeiro, cota de papel. Né? Cota de papel. 90% da cota de papel que era destinada à Cidade era utilizada pela Folha. Segundo, as experiências, tanto industriais como de redação da empresa, eram feitas através do Cidade. Cidade, quando a Folha comprou a primeira máquina para imprimir em offset a frio, quem imprimiu foi o Cidade. O projeto Cor da Folha começou pelo Cidade. Começou pelo Cidade, não, ele foi gestado no Cidade. Então, além do mais, o Cidade era um jornal e, ao mesmo tempo, sucursal da Folha. Porque, por exemplo, a Folha pedia matérias que não eram para o Cidade. Você ia fazer a matéria, você trabalhava na Cidade, mas ia fazer a matéria para a Folha. Você fazia parte do grupo, né? Você está no grupo, vai fazer para a Folha, então tem que fazer. Não é aquela de não vou fazer porque eu trabalho na Cidade. Não, você é empregado da empresa Folha da Manhã S.A. Então, a Folha lucrou muito com a Cidade. Lucrou. A dimensão desse lucro talvez seja difícil de quantificar. A cota de papel, os experimentos industriais, tudo mais, talvez seja difícil de quantificar. Estava no jornal. Estava no jornal. Aliás, eu tenho uma história com o Esmeraldo. O Esmeraldo foi eleito prefeito. A história está aí, registrou. Ele não assumiu. E eu convivi com intimidade, apesar das nossas divergências ideológicas, com Oswaldo Justo. O Oswaldo me contou que no dia seguinte a decisão de afastar o Esmeraldo, ele foi procurado pelo comandante da base aérea e foi convidado a ir à base aérea. O comandante veio a Santos e o convidou para ir à base aérea. Ele foi. Ele ficou 19 dias lá, porque eles queriam que o Justo assumisse. O Justo, entre outras coisas, era um cabeça dura. Ele falou, não, eu fui eleito vice-prefeito, eu não sou prefeito, eu não vou assumir, e não assumiu. E aí aconteceu o que aconteceu, não é? Área de Segurança Nacional, enfim, prefeitos nomeados, uma sequência deles. Não é? E o Esmeraldo, naquele começo de ano, eu subia e descia todos os dias.
E a gente pegava o ônibus de 23h30, que saía às 23h30 da Praça Clóvis, que hoje não existe mais, porque ela foi abrangida pela Praça da Sé, porque a aviação Cometa saía dali. Então vinha uma turma grande de exilados, inclusive o Esmeralda, né? Agora, não sei, o Esmeralda, por que ele foi caçado? Por que o Esmeralda foi caçado? Porque era negro. Hein? Será? Por quê? Porque ele tinha uma visão que não o colocava na extrema esquerda. Ele tinha uma visão socialista. Por isso ele foi caçado. Entende? Ele passou quase 3 anos trabalhando na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, fazendo textos. Essa é uma das injustiças que, quando me lembro delas, sabe, me revolta muito. Eu estava no Rio, no dia da eleição em que o Justo acabou vencendo. Eu saí do Rio às 9h da manhã para vir votar no Justo, porque era um voto histórico. Eu considerei um voto histórico. A gente volta no tempo para fazer justiça, não é? E foi. Fernando, também queria que você falasse sobre essa relação de cidade com o prefeito nomeado. Era o prefeito nomeado, não era eleito, e em especial, tinha um que o atrito era maior, que era o Carvalhinho. Por que o atrito era tão grande assim com o Carvalhinho? Olha, você toca num ponto que é muito importante. Muito importante. Pouca gente sabia. Pouca gente sabia. Mas o Carvalhinho fazia o jogo da tribuna. Ele era advogado da tribuna. Ele era advogado da tribuna. E as nossas relações foram conflitivas durante todo o tempo em que ele esteve na prefeitura. Ele me processou. Me processou e perdeu. O Cidade de Santos, Rua do Comércio, esquina da Rua 15. Você podia estacionar dos dois lados da rua. Ele proibiu o estacionamento. Ele era mesquinho. Ele era uma pessoa mesquinha. Pavio curto, mesquinho. E fazia o jogo que lhe interessava. Ele tinha um suporte desse outro jornal, né? E tinha, de outro lado, um jornal que pretendia passar o que estava acontecendo. É isso. Bem resumido, é isso. Confrontou 1000 vezes o repórter. A mim, uma das vezes no Internacional, houve um evento no Internacional, eu estava conversando com o Coronel Cotrim, que na época era comandante de área da PM, Otávio Adalto Cotrim. E ele se aproximou. Aí eu me afastei e falei: Coronel, prazer em vê-lo. Eu vou me afastar, eu vou deixá-lo, porque a companhia que está chegando não é a melhor. Eu vou te prender. Não vai prender ninguém. Cadê? Manda me prender. Jovem, boca dura, né? Porque eu vou te prender. Ele fazia isso. Eu encontrei com ele meia hora antes dele morrer. E ele me ofendeu. Ele estava saindo do Banco do Brasil, aqui atrás, estava saindo. Eu estava entrando e ele me ofendeu. Esse verme que diz que é jornalista. Aí eu falei para ele: é a tua mãe. Aí ele foi para Santa Casa inaugurar a nova ala de cardiologia do hospital, que a prefeitura tinha bancado, né? Fez um discurso, passou mal, infartou e morreu na Santa Casa, nessa solenidade.
Agora, foi um tempo difícil. E tem uma curiosidade. A gente tomava muito cuidado quando escrevia Antônio Manuel de Carvalho. Cuidado. O repórter tomava cuidado, o copydesk tomava cuidado, o secretário tomava cuidado, todo mundo. Mas um dia saiu Antônio Manuel de Carvalho. E ele processou o jornal. Não ganhou, mas processou. Embora o jornal, no dia seguinte, fez o que tinha que ser feito, né? A correção, enfim, mas ele processou o jornal. Mas ele tinha uma fixação com o Cidade de Santos. O Lobo fazia charges históricas. Ele não, a pessoa, na minha opinião, a pessoa que ele menos suportava na Cidade de Santos era o Lobo, chargista. Mais até do que o Carvalhinho. Hã? Mais que o Carvalhinho. Não entendi. Mais até que o Carvalhinho. Mais que o Blandy. Pelo Blandy ele tinha ódio. Ele era uma pessoa. Agora, falando do homem Carvalhinho, ele era uma pessoa do mal. Ele era do mal. Ele era uma pessoa do mal. Uma pessoa do mal. E as relações com os outros prefeitos, eu nunca digeri. Não, mas agora a relação do Blandy com o Carvalhinho era possível. Sim, é pior possível, é pior possível. Mas eles se falavam. Olha, Marco, eu não sei te dizer se em algum momento eles se falaram, mas porque a minha relação com o Blandy é uma relação muito antiga, né? Começou em 67, depois se prolongou em São Paulo, aí a convite dele eu voltei para Santos, tá? E sinceramente eu não lembro. Eu sei que eles se odiavam. Ou melhor, havia um ódio da redação em relação ao Carvalhinho, que tinha sua expressão máxima no Blandy, mas era comum a todos os que trabalhavam no jornal. Comum a todos. E tinha também de inventar o nome do prefeito, era Alcaide. Alcaide, ele não gostava, mas Alcaide é prefeito, ele não suportava isso. Ele falava quando encontrava algum repórter em algum evento, Alcaide é a mãe daquele jornalista lá, se referindo ao Blandy. Ah, e, agora, não se sabia por que esse ódio ao jornal? Se sabia, claro, no grupo fechado, do qual fazia parte, se sabia que ele era advogado desse outro jornal que circula até hoje. Advogado defendia os interesses e também combatia o jornal porque ele fazia parte daquele grupo das forças vivas, né? Porque nesses tempos em que a mídia mudou de cara, o jornal já não tem a importância que tinha. Mas naquele momento tinha importância. Era a mídia. Né? E o Carvalhinho defendia esses interesses. Defendia. Agora, eles comemoraram quando a cidade fechou. Comemoraram. Um grupo grande de leitores do Cidade lamentou, mas as chamadas forças vivas dessa cidade comemoraram. Por quê? Porque agora o que não saía no outro jornal não saía em lugar nenhum, porque tinha só um jornal. Ainda sobre esse atrito do Blandy, do Cidade, do Carvalhinho, é exagero ou realmente existiu uma orientação de vetar foto do Carvalhinho no jornal? Tinha um evento, uma solenidade, que o Carvalhinho aparecia, cortava e aparecia uma foto. Era isso ou é exagero?
naquela época, o Ministério, agora me foge o nome, o Ministério que tinha o comércio de café subordinado a ele, Ministério da Indústria e Comércio, eu acho que era. Eles faziam o Seminário do Café, que é o Seminário Internacional do Café, todos os anos no Casa Grande Hotel em Guarujá. E eu fui cobrir a abertura desse seminário. Eu e um fotógrafo. Aí, o presidente do IBC, Instituto Brasileiro do Café, o ministro, umas duas outras autoridades, aí o Carvalhinho, o fotógrafo se posiciona para fazer a foto, o Carvalhinho se mete no meio, fala, essas vocês não vão publicar. Aí pôs a língua para fora. E nós publicamos. Esse era o Carvalhinho. Ele era usando uma expressão da moçada, ele era uma comédia. 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 Agora é uma comédia inteligente, né? Comédia inteligente. Não sei se é folclore ou de verdade, teve um evento, aí veio o ministro, veio o governador, na hora de tirar a foto oficial, o Carvalho ficou no meio da foto. E aí, como não dá para cortar, cuidar da foto, alguém pegou um pincel atômico, pintou o óculos escuro, pintou o chapéu, pintou barba e ele ficou irreconhecível na foto. Não sei se isso é. Não me lembro desse episódio. Eu me lembro de um outro episódio onde ele também se meteu na foto num grupo de 6 pessoas e na edição das fotos nós cortamos o Carvalhinho de um lado, deixamos as outras 2 pessoas e cortamos do outro lado, deixamos as pessoas restantes e publicamos as fotos, mas ele não. As 2 fotos. Ele não. Sei. Não sei. Eu sinto muita saudade do jornal. Não sei se é bem do jornal ou é do grupo, sabe? Porque, por exemplo, o Bland tinha umas sacadas que muita gente não entendia. Eu entendia muito bem. Você conversou com o Araquém, né? Que hoje é um dos mais renomados fotógrafos brasileiros. Quer dizer, hoje não, há muito tempo. O Bland comentou comigo. Esse rapaz aí não é para fazer jornal. Ele tem um outro olhar, meu. E mandou Araquém em frente. Falou para Araquém, aqui você vai perder tempo. Vai marcar passo. Vai cuidar da tua vida. E não deu outra. Né? E coisas assim. O Blanco também tinha sensibilidade de quando chegava alguém para trabalhar na reportagem, perceber talento. Um exemplo que me vem à cabeça, o Antônio Glanz. Ele entrou para trabalhar na Variedades com o Roberto Pérez e a Hilda. O Blanc sacou que ele tinha algo mais. Um dia ele chamou e falou assim, ele quer trabalhar na Folha? Ele pediu um dia para pensar. Foi para a Folha, virou editor da Ilustrada. Depois de uns 3, 4 anos como editor da Ilustrada, o Estadão comprou o passe dele e ele passou a editar o Caderno 2. E aí editou até se aposentar. Então o Bland tinha esse olhar, sabe, de perceber, bom, esse cara vai longe, tem futuro. E não é para ficar em Santos. Se ele quiser ir para São Paulo, ele vai para São Paulo. Eu tinha esse olhar. Fernando, você assim uma coluna social, né? A coluna social é outra história, né, Marco? É outra história. Em São Paulo,
eu saía muito com o Gibaon, que era o colunista da Última Hora, meu amigão. E voltei para Santos. O Brandi andava aborrecido com o Emanuel Leão. E eu ficava no fim de noite com o Blandi, trocando ideias do jornal, no dia seguinte, enfim, conversando. E ele me falou, você se dá muito bem com o Emanuel. Eu já mandei recados para ele e ele fez que não entendeu os recados. Ele fez que não entendeu o recado. E qual era o recado, Marco? O recado é o seguinte, o Emanuel Leão era colunista do jornal, colunista social. E ele fazia a identificação das fotos de eventos que ele havia coberto, né, na joalheria. E isso criava, sabe, um clima meio de constrangimento entre quem ia identificar as fotos, porque ele colocava uma bandeja de joias ao lado da mesa. Aquilo não era legal. Aí uma noite o Blandi me falou, olha, geralmente eu levava o Blandi em casa. Aí o Blandi falou, olha, eu gostaria que você conversasse com o Manuel, porque se a partir de amanhã ele não vier identificar as fotos no jornal, eu vou demiti-lo. Bom, o Emanuel levava a coluna por volta das 7 horas da noite. Aí naquele dia eu estava terminando meu trabalho, eu falei, Emanuel, não vai embora que eu preciso falar com você. Ele me disse, mas qual é o assunto? Eu falei, o assunto é muito importante para você. Você está de carro, né? Eu falei, estou. Você vai me levar em casa que eu estou sem carro. Eram quase 11 horas da noite. Eu morava na Pinheiro Machado, ali esquina da João Caetano. Eu chovia muito. Pedi para ele parar o carro na porta da minha casa, avisar a minha mulher que eu já estava dentro do carro conversando com ele. Falei, Manuel, ou você, para resumir a conversa que foi longa, ou você faz, ou você vai perder o emprego. Não, porque a maçonaria vai... Olha, não tem maçonaria, não tem maçonaria, Manuel. Se você está achando que a maçonaria vai te manter no cargo, você está muito enganado. Você talvez não conheça o Blandi. O Blandi está te pedindo uma coisa que é a coisa que tem que ser feita. E você não pode identificar a foto com uma bandeja de joias ao lado de quem está identificando as fotos, não é? E você não quer... O Blandi vai te mandar embora. E não tem maçonaria que vai te segurar. No dia seguinte, ele não fez a coluna identificando as fotos na joalheria. Perdeu o emprego. O Blandi mandou ele embora. Aí mandou ele embora, a conversa durou 1 hora, tensa, na sala, lá, Blandi e Emanuel Leão. E aí Emanuel Leão saiu, demitido já. Aí eu falei para o Blandi, agora nós temos um problema, né? Temos que arranjar um colunista social. Aí o Blandi falou, não, nós não temos problema. Eu não tenho problema.
Aí eu falei, não, eu não, eu não. Bom, eu fiz a coluna social durante muito tempo, mas fiz uma coluna social que tinha o espírito do repórter que eu sempre fui. Era uma coluna muito informativa, porque o colunista social, quando é um repórter, ele passa a ser, se não o melhor informado da redação, um dos melhores, dos que tem melhor informação. Né? E você sabe disso. Aí eu comecei a fazer a coluna, entre outras coisas. Eu fazia chefia de reportagem, fazia, enfim, fazia. Eu tentava fazer o que o Blandi me pediu para fazer quando me convidou para voltar, ser o peão. O peão, então tudo bem. Mas aí eu fazia uma coluna informativa, não dava muito espaço para as fotos, e os colunistas, todos, eu não tenho notícia de um jornal com 5 colunistas sociais nesse país. Bom, não interessa. Eles me atacavam, não faz, ele faz reportagem, não faz colunismo social, enfim. Agora, seria até antiético de colocar o que eu gostaria de colocar, então não vou colocar. Eu fiz também o Jornal do Automóvel. E a universidade era legal porque todo mundo fazia tudo, né? Todo mundo fazia de tudo um pouco. E era legal, muito legal. Fernando, você relatou aí que o Blandi, ao mesmo tempo que ele era muito generoso, muito, né, perspicaz, ele também é muito duro com os repórteres aqui, funcionava, né? Ele sempre. O Blandi é o seguinte: o Blandi, quando ele põe uma coisa na cabeça, é difícil tirar. Era, não era generoso, ele era. Agora, Mas tinha isso de pegar e jogar lá nos outros, assim, não, ele de rasgar, sim. Não, mas ele também ensinou muita gente, né? Às vezes, quando o repórter, principalmente o novo repórter, ele chegava com uma matéria que seria boa, seria não, era boa, mas ele não estava mal redigida, ele chamava o repórter e falava, senta aí do lado, vamos conversar sobre essa matéria. E fazia matéria. Fernando, Fala, dava para perceber no final nessa última etapa aí, que o jornal não ia bem financeiramente, o fim estava próximo, dava para perceber isso? ia mal, sim, ia mal porque havia um movimento, né? Um movimento, volto a falar nas tais forças vivas, de cortar publicidade, cortar publicidade, cortar publicidade. Então, estava sufocando o jornal financeiramente. E era tudo que o seu Frias queria. Era tudo que o seu Frias queria. Era tudo. Né? O, o, a maior investida contra o jornal foi do Oswaldo Justo, que trabalhou, porque naquele momento o José Carlos Lobo, Lobinho, vinha fazendo charges com folhas saindo pelos ouvidos do Justo. Foi aquela fase dos girassóis, né? E o Justo que tinha. O Justo era mal-humorado. Ele começou usando da sua influência como prefeito, a tirar anunciantes do jornal. E é claro que sufocou financeiramente o jornal, né? Mas, por um lado, sufocou, por outro lado, foi tudo o que Sofrias queria.
O Bland, melhor informado junto à diretoria do que eu, pode confirmar isso para você. Pode confirmar. Que quem jogou a pá de cal no jornal foi o Oswaldo Justo. Como é que foi o último dia de Cidade de Santos? O último dia de Cidade de Santos, eu estava no Canal da Mancha, na casa de uns primos. Quando eu viajei, o Bland e eu já sabíamos o que estava sendo gestado, né? Aí eu liguei para o Bland uns dias antes do dia 15 de setembro, uma semana antes, mais ou menos. Aí ele falou, você pode voltar? Eu falei, posso, então volta porque vai acontecer. E aí nós fizemos o último jornal, a redação de luto, né? Porque já estávamos de luto. E aí se tentou fazer o que... para manter o emprego de alguns, pelo menos, né? Se eu não me engano, eram 34 jornalistas. E numa cidade como Santos, que além de cidade tinha um outro jornal, com as faculdades de comunicação despejando dezenas e dezenas de bacharéis em comunicação todos os anos, esse povo tinha conta para pagar, conta de luz, telefone, não é? Supermercado. A situação é difícil, como você sabe. Se você não sabe, pode imaginar, porque como é que faz? De repente, você com 40 anos está desempregado. Você não tem mais 20 anos. E aí? Teve uma reunião, o pessoal organizou uma comitiva para São Paulo, conversar com o Frias, depois com o Caldeira, ou ao contrário. Foi nesse dia, fomos a São Paulo, eu, a Ercília e Noemi, os três. Não adiantou nada, não adiantou nada. Essa reunião foi com o Frias? Foi com o seu Caldeira. Como é que foi essa reunião? O seu Caldeira avisou o que ele já tinha falado, falou o que ele já tinha falado. Ele tinha vendido a parte dele da empresa e que o Frias não queria saber de Santos. Não era de cidade de Santos, de Santos. De Santos. E como é que você faz? Não faz. Quem é que tinha a faca e o queijo na mão? Seu Frias. E ele usou. Não se importou com os que ficavam sem emprego, não viu o outro lado também, porque ele era um empresário, ele não era um jornalista. O Tavinho, o filho, era jornalista, mas ele não era. O viés dele era outro. Porque em nenhum momento ele pensou, bom, a cidade precisa do jornal, não é? Como contraponto ao outro jornal que representa um grupo que não está sendo representado pelo jornal. Ele não pensou nisso. Ele pensou no que ele... Eu acho que aí foi um pouco de raiva guardada. Ele, em momento nenhum, quis que se editasse um jornal em Santos, né? Quem bateu o martelo na mesa foi o seu Caldeira. Agora, eu acho que ele não teve essa visão do social, da importância do Cidade de Santos no contexto da cidade, da região, né? Da região. Eu só vou voltar um pouquinho, uma coisa que eu acho que é importante. Não era quando prefeitos nomeados, né? Só que chegou num certo momento em que o prefeito nomeado era o dono do jornal. Carlos Caldeira era o prefeito nomeado, né? Sim. Você estava nessa época no jornal?
Tava. Como é que era essa relação? Foi uma relação complicada, né? Porque a partir de então não se podia fazer uma cobertura isenta, né, das atividades do prefeito. O, o seu Caldeira interferia até na coluna social. O seu Gisfredo Santini fez 80 anos e deu uma grande festa na casa onde morava o filho, Roberto Santini, porque ele morava na Minas Gerais com o Canal 3. Aí convidou o seu Caldeira e o Frias, né? Aí a Helenice, a secretária do seu Frias, me ligou, falou, Fernando, o seu Frias quer que você vá à festa de comemoração dos 80 anos do Silvio Feio do Santini. Eu falei para ela, mas eu não fui convidada, eu não vou de penetra na festa. Não vou. Tá, eu te ligo mais tarde. Aí me ligou mais tarde e falou, olha, o seu Frias falou para você esperá-lo no portão da casa do seu Gisfredo Santini, às 9 horas da noite, não me lembro mais do dia, era uma sexta-feira, um sábado. Aí eu fui para lá, para lá. Aí ele chegou no Landau, ele e a dona Vera. Aí eu falei para ele, seu filho, boa noite, dona Vera. Seu filho, eu estou numa situação difícil. Qual é a situação difícil? Eu falei, eu não fui convidado para a festa, você é meu convidado. Pegou, me deu o braço e entrei com ele. Bom, aí fizemos a cobertura da festa. Naquele tempo, a coluna social, os domingos, era uma página inteira colorida. Não porque a gente quisesse confrontar com a oposição, ou quisesse mostrar outra, aquela página colorida era Projeto Cor da Folha. Né? Aí fizemos lá dois filmes de 36. Aí a Helenice, que o seu Caldeira trouxe para ser secretária dele aqui na prefeitura, me ligou e falou, o seu Caldeira quer ver as fotos. Estão prontas? Eu falei, já, os filmes são revelados, então vem para cá com eles que ele quer ver as fotos. Ele editou, esse sai, esse não sai, esse sai, esse não... O que eu vou falar, Marco? O que eu vou falar? Ele é o dono do jornal e o prefeito da cidade. Tem 1000 passagens. Fernando, eu queria que você falasse para mim uma matéria, não necessariamente que você tenha feito, mas que te marcou bastante. Marco, eu estava pensando isso ontem, quando pensei no teu convite, que hoje a gente estaria aqui conversando. Eu nunca guardei nada. Foto, nada, uma meia dúzia de homenagens, diplomas, essas coisas. Não guardei nada. Não sei porquê, mas nunca guardei. E ontem eu estava falando para minha mulher, eu falei, amanhã eu vou conversar com você, né? E eu estava me lembrando de algumas coisas do Cidade. E eu gostaria de ter guardado uma reportagem. Foi página inteira. Porque o Cidade tinha primeiro caderno e segundo caderno. A capa do segundo caderno era uma novela policial do dia. E a última página, a cobertura do dia a dia dos distritos, enfim. Eu fui fazer uma matéria na Praia do Perequê, um barco naufragou e morreram os 4 pescadores. Eu fui falar com a família dos pescadores. Eu nunca mais vou esquecer essa matéria.
título da matéria foi algo parecido com João não volta mais do mar, uma coisa assim. Essa para mim foi a matéria, para mim, claro, para mim foi a matéria. Para encerrar, qual foi o principal ensinamento que esse período da lição se ofereceu para você no resto da sua vida profissional? Qual? O principal ensinamento. Ética. Compromisso com a verdade e não negociar notícia. Notícia não se negocia. Acho que é isso, Marco. Isso aí. Obrigado aí, parabéns aí pela trajetória. Obrigado você pela oportunidade de falar um pouco do querido Cidade de Santos. A gente não é saudosista, mas a gente tem que lembrar do que foi bom, né? O que foi ruim a gente esquece, mas lembrar do que foi bom. E a cidade foi muito bom, me abriu muitas portas. Né? Quando ele colaborou na formação de muitos profissionais, né? E a maioria era foca, colaborou. Eu me considero um deles, mas foram muitos. Então isso nos preparou para abrir outras portas. Outras portas.